Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos duas sustentações orais. Iniciando, doutor Alexandre, o senhor vai retirar a CNH, é isso? Marelli. Marelli. CNH é minha. Ele não vai poder retirar a sua não, viu, doutor Paulo? Não pode. Então, vou retirar de pauta Marelli. Devolver para o relator? Devolver para o relator? Por favor. Ok. Agora o meu hepático está lento. Vamos lá, muita calma. Doutor André, o hepático aqui ele está falando de ter pedido sustentação oral. Eu vou botar como feita a sustentação oral. O senhor pretende fazer a sustentação oral desse Marelli? Doutor Alexandre, então eu vou ter que... Vamos ouvir a sustentação oral de qualquer maneira. Quando o senhor repauta esse processo, o doutor André precisa falar, a gente faculta novamente. Porque o hepático ele não consegue devolver. Ok? Então vamos fazer um resumo, doutor Alexandre, da acusação, das acusações. E aí a gente começa pela Marelli. Alexandre? Só um minutinho, presidente. Ok. Marelli. Deixa eu baixar aqui. Bom dia a todos, né? O caso aqui da Marelli Cofap é uma autuação com 3 itens. Os 2 primeiros por falta de pagamento do imposto, o terceiro por creditamento indevido. Os 2 primeiros, a base da atuação seria a falta de comprovação de internamento nas zonas incentivadas. E o terceiro item, por falta de estorno no valor X, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, de mercadoria entrada e utilizada em industrialização, comercialização, cuja saída tenha sido isenta, circunstância imprevisível a data da entrada da mercadoria. Se trata de operações com destinatários localizados nos municípios dentro da área de livre comércio. Então, todas essas 3 infrações têm a ver com remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. A primeira instância manteve a acusação fiscal e o contribuinte pretende revisão da decisão de primeira instância. Ok, muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor André, vamos lá, sustentação oral? Bom dia. Muito obrigado, doutor Belmar, doutor Alexandre, bom dia, demais julgadores. Tendo em vista que nós não julgaremos o tema aqui, eu vou ser bem breve na sustentação oral, apenas para destacar realmente alguns pontos que nós entendemos que seja necessária uma apreciação detalhada e com cuidado aqui. Eu vou começar pelo item 3, porque é o item de maior valor, que é o suposto creditamento indevido relativo a operações que remeteram mercadorias para 3 municípios localizados na área de livre comércio, nos estados de Rondônia e Acre. O fundamento da autuação fiscal é o de que a remessa para esses municípios não permitiria a manutenção do crédito, tendo em vista uma situação específica de que os estados de Rondônia e Acre não assinaram um protocolo para o direito à manutenção do crédito. No entanto, o nosso fundamento ele é um fundamento
simples, vamos colocar assim. É porque a Constituição não permite, e isso é bastante claro, dispositivo expresso, a Constituição não permite que estados e municípios estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino. E se, portanto, existe uma área de livre comércio que envolve não só esses municípios, mas outros, e para esses outros municípios há o direito à manutenção do crédito, não é legal nem constitucional que haja uma vedação específica a 3 desses municípios. Então, nosso fundamento aqui, ele é um fundamento, como eu disse, simples, porque envolve a aplicação da área de livre comércio como um todo, a aplicação de uma interpretação única para uma área de livre comércio que deve ter, portanto, o mesmo tratamento tributário. Então, um fundamento para que se aplique a mesma regra para toda a área de livre comércio, em razão da vedação a que Estados e Distrito Federal imponham uma diferença tributária em razão do destino. Além disso, ainda sobre esse item, nós sustentamos a situação que o direito ao crédito com base no artigo 155 da Constituição, que permite, nos casos em que há exportação de mercadorias, o direito à manutenção do crédito. Como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal já equiparou as remessas à Zona Franca de Manaus à exportação e, portanto, há uma jurisprudência já reiterada no sentido de que, havendo remessa para essas áreas, o direito ao crédito é garantido em razão do que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º da Constituição. Então, também com base, então, nesse argumento, são dois argumentos em que nós suscitamos e defendemos o direito ao crédito, nós pedimos para esse item o provimento do recurso ordinário com o reconhecimento do direito ao crédito e o cancelamento do item 3. No que se refere aos itens 1 e 2, eles discutem ali uma situação semelhante, qual seja a ausência de comprovação da internalização dessas mercadorias nas áreas de livre comércio ou Zona Franca de Manaus. O que nós sustentamos aqui, também com base numa jurisprudência do próprio TIT, é a possibilidade dessa comprovação não apenas com base na declaração suprema, né? A empresa, a Marelli, ela faz prova da internalização dessas mercadorias na Zona Franca de Manaus, na área de livre comércio, por outros meios que são outros meios idôneos e inquestionáveis da remessa e da entrada dessas mercadorias na Zona Franca de Manaus, na área de livre comércio. O principal documento é o conhecimento de transporte, né? Não se pode admitir que o conhecimento de transporte seja desconsiderado se eu faço a prova de que essas mercadorias saíram do estabelecimento da Marelli e ingressaram no estabelecimento destinatário por meio de um documento fiscal, que é o conhecimento de transporte, e que é suficiente para fazer prova dessa internalização. Portanto, o nosso pedido em relação aos itens 1 e 2 é para que esses conhecimentos de transporte sejam considerados, como admite jurisprudência diversos julgados do TIT e também do TJ de São Paulo, para que se comprove, para que se admita a comprovação da internalização e, portanto, se admita a aplicação da imunidade tributária ou da isenção, se formos usar os termos da legislação estadual, em relação a essas operações. E, portanto, nós também pedimos aqui, em relação aos itens 1 e 2, o cancelamento da infração em razão do fato de que essas operações não se sujeitam ao ICMS. Portanto, o nosso pedido para o cancelamento integral do auto de infração, pelas razões que eu acabo de expor aqui, que eu gostaria de destacá-las na sustentação oral, e pedimos, portanto, o provimento do recurso ordinário como um todo e o cancelamento integral da autuação fiscal. Muito obrigado, doutor André. Doutor Alexandre, algum questionamento à patrona? Não, nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutora Amara, algum questionamento? Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia, representação fiscal. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. E eu também não tenho questionamentos. Doutor André, então, conforme já havia antecipado, eu estou devolvendo o processo para o relator. Em breve ele volta. O próximo processo que o doutor André vai fazer a sustentação oral é CNH, o relator é o doutor Paulo. Doutor André, basta um resumo das acusações? Doutor Paulo, por favor. Ok. Bom dia a todos. Esse auto tem 4 infrações. Deixa eu só me recordar uma coisa aqui.
Sendo que os itens 1 e 2 foram objetos de confissão irretratável e já foram pagos. Então, restam duas infrações, que é o item 3, creditou-se indevidamente de ICMS, porque registrou no livro de entrada nota fiscal sem correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. E o item 4, deixar de solicitar Meu Deus, desculpa, deixar de solicitar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas, sendo que já tinha sido encerrado o momento para se fazer isso. São essas duas acusações, presidente, que estão em discussão. Obrigado, doutor Paulo. Doutor André, por favor. Vou tomar um remédio, um minutinho, só já volto, mas... Tudo bem. Continue. Bom, o doutor Paulo fez aqui a descrição muito bem feita das infrações que estão em discussão. A discussão se limita aos itens 3 e 4. O item 3 é um suposto creditamento indevido e o item 4 é apenas a aplicação de multa em razão do não cancelamento de notas fiscais. Bom, o item 3, vou começar por ele, embora não seja o valor mais relevante, envolve uma matéria que já foi apreciada pelo TIT, inclusive pela Câmara Superior, em diversas oportunidades. A situação aqui envolve 3 notas fiscais que foram remetidas para testes, que foram emitidas para remessa de bens para teste para a mesma empresa, e, no entanto, em razão da situação comercial, não houve a necessidade dessa remessa para teste. Então, o que fez a CNH, no caso, foi emitir notas fiscais de entrada para a regularização dessa situação. Na nota fiscal de saída, de remessa para teste, houve o destaque do ICMS. Na nota fiscal de entrada, simplesmente para regularização da operação, houve também o destaque do ICMS, e é justamente esse ICMS da nota de entrada que foi creditado e agora glosado pelo fisco. Bom, o fundamento central aqui é o fundamento de que a operação, como ela ocorreu, deve autorizar o registro do crédito referente à nota fiscal de entrada. E por quê? Porque, não admitindo esse registro, o Estado estará enriquecendo ilicitamente, porque houve o destaque na remessa para teste e não tendo havido a ocorrência da operação, está havendo aqui o estorno do crédito no retorno. E o TIT, como eu disse, Câmara Superior do TIT, analisando a situação de remessa para demonstração, uma situação muito equivalente aqui, já admitiu que, nesses casos, o direito a crédito deve ser validado e reconhecido. Quando muito, se admite alguma infração acessória, de obrigação acessória. Mas o direito ao crédito, ele deve ser reconhecido, e são diversos precedentes da Câmara Superior, inclusive um recentíssimo julgamento do mês passado, em que nós participamos, que reafirmou por unanimidade este entendimento. Ou seja, o que eu peço em relação a esse item 3 é a aplicação de um entendimento pacífico do TIT, que valida, numa situação como essa, em que há comprovação de que não houve a saída da mercadoria, mas houve o destaque nessa saída, o destaque do ICMS, e que nesse retorno, o que está fazendo a empresa é simplesmente creditando do ICMS para fins de neutralização da operação, o direito a crédito deve ser validado. Portanto, em relação a esse item, eu peço o provimento do recurso para que se valide o direito a crédito. Ainda sobre esse item, eu gostaria só de destacar o seguinte: a multa aplicada aqui é uma multa de 30% do valor da operação. O fundamento da multa foi o de que a operação não equivaleria a uma efetiva entrada de mercadoria. Só que vejam, senhores, essa multa, além de absurda dentro desse contexto, em que o ICMS cobrado é R$ 85 mil e a multa é R$ 900 mil, veja a disparidade, a capitulação legal ela não é a mais correta, porque, na verdade, não é que a mercadoria não chegou nem a sair. Então, na verdade, quando muito, essa penalidade a ser aplicada tinha que ser a penalidade residual prevista no inciso J, na linha J
do artigo 2º, que equivale a 100% do valor do crédito. Portanto, o que nós pedimos aqui também em relação à multa, uma atenção em relação à multa, é por conta dessa disparidade, desse absurdo que se colocou na situação e uma invalidação, uma penalidade de R$900 mil numa operação de 3 notas fiscais que envolviam remessa para teste, que não saíram do estabelecimento. Então, a correção também da capitulação legal, que é algo que pode ser feito de ofício por vossas senhorias, deve ser levada em consideração. Já em relação à infração número 4, diz respeito à penalidade, imposição de penalidade, pelo não cancelamento de 13 notas fiscais. 3 dessas notas fiscais são justamente as mesmas autuadas no item 3. E, portanto, veja que, em relação a essas notas, está havendo aqui uma tributação exagerada, uma imposição de multa exagerada. Nós tivemos a imposição de multa lá no item 3 de R$900 mil, e estamos tendo aqui a imposição de multa equivalente a 10% do valor da operação, ou seja, a operação está sendo penalizada com 40% do valor da operação para essas 3 notas fiscais, o que deve ser imediatamente reparado por essa turma julgadora. E o não cancelamento dessas 3 notas fiscais se deveu, como já foi explicado em relação ao item 3, ao fato de que essas notas fiscais foram regularizadas por meio da nota fiscal de entrada. Então, em relação a essas 3 notas fiscais, nós pedimos também o cancelamento da própria infração, ou, quando menos, a relevação ou a redução da multa em razão desse contexto que eu narrei aqui. Em relação às 10 notas fiscais outras autuadas, a situação é ainda mais absurda, com todo respeito. Por quê? Porque a CNH é uma empresa que fabrica equipamentos de construção civil e equipamentos agrícolas, que são equipamentos enormes. E, muitas vezes, a remessa desses bens para venda, ela tem que ser fracionada, porque, por exemplo, a mercadoria ela vai a peça inteira, mas tem lá a parte para arar a terra, por exemplo, que, pelo seu tamanho, ela vai separada. E, para isso, a empresa emite nota fiscal para remessa fracionada. No presente caso, a operação aconteceu, a venda aconteceu, a saída aconteceu, e o que houve aqui foi um problema sistêmico em que a remessa fracionada gerou 2 notas fiscais. Uma delas efetivamente aconteceu. A segunda, por ter sido uma geração por um erro sistêmico, ela não foi cancelada também. Então, o que há aqui são 2 notas fiscais que ampararam a remessa fracionada. O que chama atenção aqui é que essas notas de remessa fracionada não têm destaque do imposto. O imposto está destacado lá na nota fiscal de venda, que ampara a venda como um todo. E a exigência da penalidade aqui, ela vem sobre essa segunda nota fiscal de remessa fracionada, que não foi cancelada. Vejam os senhores, a operação aconteceu. A remessa fracionada ocorreu. Essa remessa fracionada, essa nota fiscal, não tem destaque do imposto. E a empresa está sendo penalizada aqui com uma multa de 10% do valor da operação, que é muito superior, inclusive, ao tributo incidente na venda, porque a venda ela ocorre com uma alíquota final de 4,1%. E aqui a penalidade está acontecendo com uma multa de 10%, sendo que a operação aconteceu, a remessa fracionada aconteceu, e o que houve aqui foi uma duplicação equivocada, sistêmica, da remessa fracionada, nem é da operação de venda. Então, a situação aqui também, ela gera uma certa perplexidade da empresa, porque, embora tenha havido esse erro sistêmico, é uma situação que não gera consequência nenhuma ao fisco, tá? Consequência nenhuma. Então, também em relação a essa operação, o que nós pedimos é a aplicação, se não o cancelamento pela explicação, pela demonstração de que não houve propriamente uma infração, é a relevação ou a redução da multa em razão da aplicação do artigo 527-A do regulamento. A situação aqui ela é muito evidente para a situação do 527-A. Não tem imposto envolvido, não houve má-fé, não houve dolo, a operação aconteceu, tudo evidencia a necessidade que essa turma julgadora, pelo menos, reduza essa penalidade. Nós estamos falando aqui de uma penalidade de mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, por uma situação que, como se vê, não causa efeito prático de prejuízo à fiscalização, não há risco de crédito pela destinatária, portanto, é uma situação que realmente clama pelo artigo 527-A.
Uma última questão em relação a infração número 4. Em razão desse erro sistêmico, o valor da operação que saiu na nota fiscal autuada é muito, mas muito maior do que a própria nota fiscal de venda. E nós demonstramos isso. Há situações em que a mercadoria vendida é de R$500 mil, mas a nota fiscal da remessa fracionada que foi emitida equivocadamente trouxe em sua informação um valor de operação de R$6 milhões. E a penalidade aqui está sendo aplicada sobre os R$6 milhões. Então, vejam, senhores, eu estou tendo uma penalidade que supera a própria mercadoria. A própria mercadoria. A mercadoria de R$500 mil, a nota fiscal de venda comprova isso. E a penalidade está sendo, no mínimo, R$600 mil. Então, nós trouxemos aí uma tabela que demonstra esse equívoco e que, quando muito, se for para validar essa penalidade, que pelo menos se corrija a base sobre a qual deve incidir essa penalidade. Ou seja, na última hipótese, os 10% devem incidir sobre o valor da nota fiscal de venda, porque é ela que ampara, de fato, a operação ocorrida. Então, isso foi explicado durante a fiscalização, isso é bom que se diga, e o fisco simplesmente não ignorou essa explicação, essa demonstração desse equívoco, e aplicou a penalidade sobre o valor inflado, vamos colocar assim, de uma nota emitida sistemicamente equivocada, isso é reconhecido pela empresa, mas que gera uma situação bastante específica aqui, diferente, e que gera certa perplexidade pelos valores envolvidos. Portanto, em relação também ao item 4, o que nós pedimos é, primeiro, o cancelamento integral dessa penalidade. Segundo, se não cancelamento integral, nós pedimos a relevação ou a redução com base no artigo 527-A, porque a situação aqui permite essa aplicação. E, em último caso, caso se confirme, caso não se releve ou reduza essa penalidade, que pelo menos se corrija a base de cálculo sobre a qual deve incidir essa penalidade de 10% do valor da operação, para que incida sobre o real valor da operação, e não sobre um valor que não reflete efetivamente essa operação. São essas as considerações. Permaneço à disposição para esclarecimento fático, para demonstração aqui desses documentos no processo, e agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor André. Doutor Paulo, o senhor tem algum questionamento ao patrono? Desculpa, não. Sem questionamentos? Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Alexandre? Nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo, vamos ao voto? Já vou pedir para o senhor juntar no EPAT também, por favor. Juntar não, registrar. Sim, eu estava só vendo aqui. Eu já tinha disponibilizado o meu voto e eu fiz uma alteração quanto ao 527A do percentual. Bem, eu vou registrar da forma que eu coloquei aqui, a gente pode discutir depois. Mas vou passar o meu voto, vou pular o relatório, que a gente já, e vou lá no item 15. Bem, inicialmente destaque o item 1 e 2 foram objeto de confissão irretratável, o presente voto vai versar sobre os itens 3 e 4, então somente. A autuada alega que o procedimento autuado no item 3, emitir nota fiscal de entrada para anular os efeitos da nota fiscal de saída que foi emitida sem a saída de mercadoria, está correto. Ocorre que o correto seria a autuada realizar o cancelamento das notas fiscais emitidas. A própria autuada afirma que não houve saída e, por consequência, a entrada da mercadoria. Assim, a infringência do artigo 204 do RICMES. Os exemplos e decisões que a autuada apresenta tratam de casos em que houve a saída da mercadoria e seu retorno, que não ocorre no caso em tela. Dessa forma, correta a autuação. Em relação ao item 4, a autuada afirma que para as notas fiscais relacionadas ao item 3, deveriam ser excluídas do item 4, pois a operação foi correta. Como explicitado acima, não procede tal alegação.
Em relação às demais 10 notas autuadas no item 4, a autuada afirma que foram emitidas por erro sistêmico, ou seja, a autuada confirma que houve a infração. A ocorrência da infração independe se ela ocorreu por ação intencional ou por erro do sistema e se ela gerou ou não impacto no erário. Isso decorre do artigo 136 do CTN, dispor que a infração tributária independe da intenção do agente e da extensão dos efeitos dos atos. Ainda, a alegação do autuado de que os valores das 10 notas fiscais autuadas no item 4 são superiores aos valores das notas fiscais das quais seriam duplicadas, também não merece prosperar. Ocorre que o valor da infração incide sobre o valor da nota fiscal, independentemente do valor intencionado pela autuada. Também não deve ser acatada a alegação da ilegalidade da atualização do valor básico da multa, dada a súmula 13. E também não deve prosperar a alegação da autuada de que a multa é confiscatória, pois ela é baseada em lei válida, vigente e eficaz. Por fim, para analisar o pleito da autuada de redução da multa, devemos analisar o artigo 527-A do RICMES, o qual institui que para relevação ou redução da multa, a infração deve ter sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implicar falta de pagamento do imposto. Ainda deve ser levado em consideração o porte econômico do autuado e seus antecedentes fiscais. Não há nos autos prova de que as infrações foram praticadas com dolo, fraude e simulação. No item 3, a autuação de decretamento indevido, que faz com que implique em falta de pagamento de imposto. O item 4 não implica em falta de pagamento de imposto, sendo possível a aplicação da BNS do artigo 527-A. Como bem apontado pela douta representação fiscal, a autuada tem capital social de cerca de 3,5 bilhões. Todavia, no meu entender, não há impeditivo na aplicação do artigo 527-A do RICMES para empresas com grande capital social, e também não há gradação a ser aplicada. O normativo tão somente indica que o julgador deve levar em conta o parte econômico para análise da redução. Ainda, a representação fiscal apresenta que houve 13 AINs lavrados contra 4 CNPJs do grupo da autuada nos últimos 6 anos. No meu entender, pela quantidade de empresas, anos de análise e porte econômico, não considero ser uma quantidade de AINs significativa. Assim, entendo aplicável a redução autorizada pelo artigo 527-A do RICMES e proponho a redução da multa do item 4 para 5% do valor original. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento, mantendo a autuação do item 3 e reduzindo a multa do item 4 para 5% do valor original. Presidente, é assim que eu voto. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, doutora Mara. Eu queria só entender uma coisinha. Quando a gente fala do 527A, a gente fala que a gente pode mexer, inclusive relevar a penalidade, tá certo? Então, a gente pode fixar a penalidade de acordo com aquilo que é trazido nos autos. Essa penalidade, embora você entenda que é do valor da nota fiscal, eu entendo que seria do valor da operação que foi feita. Então, eu acho que a gente tem subsídios para aplicar esse percentual e corrigir a base de cálculo, ou, se não corrigir, vamos dizer assim, aplicar sobre o valor correto da operação, que seria o valor da venda. É só isso. Concordo com você em gênero, número e grau em relação ao resto, mas eu acho que a gente precisaria olhar esse dado, né? Como a gente precisa de quórum qualificado aqui, é só uma questão. Se eles não concordarem, não tem problema. É só... Em termos práticos, se a gente reduzisse mais a multa, chegaria no valor? O que eu fiz, assim, Mara, eu entendo o que você fala, mas, assim, a nota fiscal foi emitida com valor, mesmo que a intenção da empresa fosse ter essa nota fiscal com outro valor, né? De toda forma, eu quis refletir um pouco disso, sem fazer o cálculo na vírgula, porque eu acho que também não cabe aqui. No voto que eu tinha disponibilizado, a redução era menor. E eu, levando isso em consideração, eu quis reduzir um pouco mais, assim, para fazer uma conta de chegada, alguma coisa. Tá. Nesses casos, assim, meu pensamento é relevar, zerar. Eu acho que a gente fica com houve uma infração, houve um erro, né? Então, mesmo que seja sistêmico, mesmo que seja independente, mas até no item 4 tem notas fiscais que estão autuadas também no item 3. Né?
assim, que não, daí é difícil falar que foi só erro sistêmico e não erro procedimental. E eu acho que reduzindo a 5% diante do porte da empresa, tudo não é nada relevante, mas continua tendo uma penalidade. Tá. Esse foi o meu pensamento. Se quiserem propor outro, eu também estou aberto para a gente discutir, chegar num. Não, é só que Alguma eu coisa achei mais, que doutora Amara? o valor pelo que ele falou, eu não sei se todas são assim, o valor da operação é 600 mil reais, o valor da nota fiscal é 6 milhões de reais, entendeu? Então, reduzir para 5% seria a mesma coisa que aplicar a penalidade inteira dos 600 mil reais, entendeu? É isso que eu estou... É que tem um outro fator, doutora Mara, quando a gente vai lá no DDF, por exemplo, se a gente for ver os valores, eles acabam sendo limitados, né? Uhum. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Eu Eles não já quero são. causar polêmica, só queria, como você mesmo discutiu, assim, Sim. reduziu, eu só queria ver se era o caso de reduzir esta parte, né? Como você pôs o valor original, fazer sobre o valor das notas fiscais de venda. Mais alguma coisa, doutora Amara? Não, senhor. Perfeito. Vamos lá. Peraí, Representação fiscal. doutor Eu Alexandre tenho também quer falar. impressão, deixa eu ver aqui. A doutora André levantou a mão. Doutora André, nós estamos em votação já. É alguma coisa relevante? Claro que é, senão a senhora não pediria, com Não, certeza. na verdade, doutor Belma, é só uma dúvida que eu acho que talvez seja importante só para a votação também. Quando o doutor Paulo reduz a multa a 5% do valor original, ele está reduzindo a multa em 95%? Ah, bom. É só para era essa a dúvida. Muito Eu obrigado. tô colocando bem claro que a redução do item 4 para 5% do valor original, não é de 5%, né? Para ficar claro. Beleza. Importante, eu dei o AE faz uma diferença imensa. É, O doutora Maria Cláudia, representação fiscal, por favor. Não vou me opor, doutor. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu tô olhando e fazendo número de cabeça aqui, mas eu tenho 600 mil de operação com uma multa de 10% pelo artigo de lei. Seria, então, uma multa de 60 mil reais. Com essa redução, ela vai ficar bem maior ainda, né, Paulo? Doutor Alexandre, o senhor vai fazer alguma consideração? A sugestão seria para reduzir para 1%, mas não tem como chegar no cálculo aqui agora. Só pelo DDF. eu também aceito, se for para 1%. Pode ser, Paulo? Eu vou acompanhar o relatório. Porque assim, eu tenho uma operação de 600 mil com multa de 10%, eu chegaria a 60 mil de multa. Olha, senhores, para mim o caso aqui é que vamos ser objetivos. Alguém vai puxar a preferência? Objetivamente falando, hein? É por isso que estou perguntando se o Paulo mudaria para 1%, senão... o problema aqui é que esses serão 13 notas autuadas, né? O doutor André, o patrono, falou desses 600, mas esse não é o valor da operação das 13 notas, né? Ou estou enganado, André? Seria o valor das 13 notas. Então, Não, de uma nota só. É de uma nota só. Então, se você for fazer, então tá bom. talvez os 5% que eu coloquei seja até abaixo do que seria os 10% do valor original. Tá bom, então eu acompanho o voto. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu também acompanho o relator. Isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor André. Então, foi dado parcial provimento ao recurso, enquanto ao item 3 foi reduzida a multa para 5% do original. Certo, doutor Paulo? Correto. Tudo bem. Doutor André, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Microfone. Quanto ao item 4, correto? Isso, o item 3 fica mantido integralmente. Perfeito. Muito obrigado a todos, bom trabalho. Eu inverti, né? Desculpa. Perdão. Não, sem problemas. Então, quanto ao item 4. Obrigado pela observação. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Boa sessão. Obrigado. Boa sessão. Muito bem. O próximo, doutor Daniel. Só um minuto. Qual vai ser o próximo, Belmar? Eu estou abrindo aqui, Mara, só um minutinho. É TS Electronic. É o meu. Por acaso. Por Doutor acaso. Daniel, agora eu estou vendo. Doutor Daniel, vamos lá. O senhor abre mão do relatório? Sim, por favor. Dispensa? Muito obrigado, doutora Mara. Só um resumo das acusações. Eu vou fazer só a leitura da acusação, que deixou de pagar ICMS devido no valor de tanto, no período de tal, porque ele deixou de escriturar nas guias dos meses tais a tais, no campo outros débitos, sob o código 287, parcela do diferencial de alíquotas decorrente de operações e prestações que destinam bens e serviços a não contribuintes do ICMS localizados em outra unidade da unidade federada. Valores destacados em notas fiscais de vendas e a não contribuintes localizadas em outros estados, conforme determinado no artigo 36 da DDT do RICMES. Então, essa é a acusação. Basicamente, é diferencial de alíquota, é o DIFAL que está sendo discutido aqui. Obrigado, doutora Mara. Doutor Daniel, fique à vontade, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Mara. Bom dia, senhor presidente, demais jogadores. Senhor presidente, eu poderia compartilhar para uma apresentação? Por favor. Só um instantinho. Vocês estão visualizando? Aham. Tá bem. Como adiantado pela doutora Mara, realmente trata de uma situação relativamente simples de diferencial de alíquota. Aqui no nosso recurso, a gente está se restringindo mais a uma situação pontual de remessa para o estado da Bahia, que representa 99,7% da autuação. E, na verdade, já tem uma restrição inicial, que foi o pagamento parcial do auto de infração, que está em discussão apenas agora o item 4 e 5, que representa preponderantemente essas remessas para o estado da Bahia. Tá? Essas remessas dizem respeito à distribuição de receptores de sinal de TV digital, num programa instituído nacionalmente, né, pelo governo, relativo à TV digital, e foram remessas para uma associação, que a gente está nomeando aqui como Seja Digital, a Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV. Então, essas remessas para a Seja Digital, preponderantemente para o Estado da Bahia, já houve um julgamento aqui no TID, pela 4ª Câmara, em que houve uma anulação da decisão da DTJ, principalmente em vista da omissão em relação às provas que foram apresentadas para a demonstração de que esse destinatário específico não se trata de consumidor final, que na verdade os receptores são remetidos para uma distribuição, para uma ampla distribuição, né, para uma camada mais vulnerável da população, que não tem acesso aos serviços digitais, especialmente no programa mesmo que foi desenvolvido para isso. Houve essa anulação da primeira decisão da DTJ por essa falta de provas, e nesse novo recurso,
preponderantemente, a gente está dando bastante ênfase a uma nova nulidade, infelizmente, porque as provas apresentadas novamente não foram apreciadas. Aliás, elas, além de não ter sido apreciadas novamente, a decisão, essa segunda decisão da DTJ, a gente até mostrou bem claramente, eu vou passar aqui o slide, em que, em sua grande maioria, claro que não integralmente, mas em sua grande maioria, ela simplesmente transcreve trechos da decisão anterior, que já havia sido anulada, e reitera os pontos de que o material apresentado, a documentação apresentada não teria força probatória, e simplesmente transcreve. Então, isso deixa muito explícito de que realmente a decisão, infelizmente, não contribui para o debate, não trouxe elementos de análise das provas e fez com que fez com que o segundo recurso tenha como principal pedido uma nova anulação para que nova decisão seja proferida. Então, a matéria eminentemente processual, né, de análise de provas, em que se pede uma nova decisão, para que tanto os argumentos como as provas sejam analisadas. O que a decisão da DTJ está se pautando é pelas informações unicamente dos documentos fiscais, em que, apesar de ter tido esse erro quanto à informação do destinatário, o fato é que, pela verdade material, todas as operações de remessa para seja digital foram para fins de distribuição e remessa dos receptores e outros kits de TV digital. Isso está muito bem demonstrado no processo, tanto pelo o próprio edital de licitação da TV digital, estatuto social da empresa, seja da associação, seja digital, contrato de fornecimento dos produtos entre a própria recorrente e a seja digital deixa muito claro que são destinados para distribuição, os kits preparados, né? Os recibos de entrega para os consumidores finais do estado da Bahia, referente a esses kits de receptores, inclusive as respostas à consulta que deixam claro qual seria o conceito de consumidor final. Então, tudo isso, novamente, não foi enfrentado. A decisão, de novo, ela se pauta apenas pelos elementos das próprias notas fiscais, não diz nada sobre, individualizadamente, né, sobre esses documentos que foram apresentados. De forma genérica, apenas alega que não tem força probatória, força probante é o conceito que ela usa. Então, em razão disso, o principal pedido do recurso é reconhecimento da nulidade, novamente, da decisão, para que nova decisão seja proferida. Já quanto ao mérito, passando a parte de mérito, avançando nesse aspecto, são duas premissas, né, de que o diferencial de alíquota só incide realmente para remessa interestaduais quando se trata de consumidores finais. Todo esse conjunto probatório demonstra que a destinatária, seja digital, não é a consumidora final dos produtos. Isso é muito claro, inclusive pelo próprio desenho da operação, isso fica muito claro mesmo. E, de fato, ela seria responsável a seja digital seria a contribuinte do imposto, ainda que tenha um caráter de distribuição a título gratuito, isso já foi diversas vezes analisado pelos tribunais superiores e também pelo TIT, de que isso não desnaturaliza a característica de contribuinte do imposto. Então, o diferencial de alíquota só seria cobrado se o destinatário não fosse contribuinte, né? Que não é o caso, que a seja digital é contribuinte do imposto, nesse caso. As mercadorias são remetidas para distribuição. E aqui a gente demonstra trechos do edital de licitação, trechos do contrato firmado entre a recorrente e a seja digital, que deixam muito claro
essa característica de distribuição dos receptores, trecho dos recibos de entrega desses kits, né, para os consumidores finais, pessoas físicas, em praticamente 100% dos casos, as notas fiscais, na qual se pauta a decisão do DTJ, ela deixa muito claro que a quantidade de produtos é muito expressiva, né? Então, de fato, não teria como eu considerar a Seja Digital como a consumidora final desses produtos. São remessas grandes para distribuição massiva, né, de receptores, de kits de TV digital. Aqui trouxemos alguns elementos mais conceituais sobre o conceito de consumidor final, as respostas da solução de consulta, resposta a consultas da Cefaz, que deixam muito claro o conceito de consumidor final. E, por último, um elemento bastante importante, o julgamento do tema pelo STF, o tema 1093, que ocorreu relativamente recente. Esse mesmo ICMS discutido nessa operação, a parcela do Estado da Bahia já foi judicializada. Isso também já foi objeto do primeiro recurso ordinário apresentado. E, na oportunidade, foi demonstrado bastante claro que essa judicialização respeitou a modulação de efeitos definida pelo STF, na medida em que a execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia se deu em momento anterior, bem como a apresentação de exceção de presecutividade por parte da empresa lá no Judiciário da Bahia também se deu em momento anterior à modulação de efeitos. Então, fica muito claro que, como se trata do mesmo ICMS da operação, ainda que percentualmente para o Estado da Bahia, para o Estado de São Paulo, ele já está em judicialização, já está em discussão judicial, já existe uma ação judicial tratando disso, e, portanto, deve ser considerado também o entendimento final do STF sobre o tema que definiu que demanda a lei complementar, que não pode, a exigência em si não poderia ser perpetrada apenas por meio de convênio. A discussão é basicamente essa. Existe para as demais operações, para as demais remessas, que não apenas o Estado da Bahia, outros elementos de argumentação de defesa, especificamente o reenquadramento da penalidade, mas basicamente a discussão é sobre o diferencial de alíquota, mas tentamos deixar muito claro e reforçar bastante a questão da nulidade da decisão, a nova nulidade da decisão e a necessidade de um novo julgamento pela DTJ, para que o debate tenha uma maior profundidade, uma maior riqueza de detalhes quanto às provas apresentadas e não fique apenas na alegação genérica de que não houve comprovação dos argumentos. Fico à disposição de Vossas Senhorias para qualquer esclarecimento e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutora Amara, relator, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Representação fiscal, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Alexandre? Não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Amara, por favor, eu voto. Eu voto, depois você só me deixa fazer uma... porque faltou um pedacinho. Está habilitado, na hora... né? Tá, eu só vou ler e depois já habilito, tá? Porque assim fica mais rápido. Então, vamos lá. O presente AIM refere-se à falta de pagamento de ICMS pelo fato de o contribuinte ter deixado de escriturar nas guias mensais de tais meses parcela do diferencial de alíquota decorrente de operações e prestações que destinam bens e serviços a não contribuinte do ICMS. Trata-se da parcela do diferencial de FAO devido à unidade federada de origem, que no caso é São Paulo, nos termos do artigo 36 da DTT. Aí eu transcrevo o artigo. Em síntese,
No mérito, o contribuinte argumenta que as remessas interestaduais teriam sido destinadas a contribuinte do imposto e, portanto, não sujeitas ao recolhimento do DIFAL em favor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo estabelecimento remetente. Todavia, não é o que se observa das provas dos autos. O contribuinte emitiu documentos fiscais de venda a não contribuinte, consumidores finais, e informou o valor do DIFAL no campo dados adicionais, mas não o escriturou a débito nas GIAs, incorrendo na infração relatada às folhas 1. Da nulidade da decisão. Em seu recurso, o contribuinte pugna pela nulidade da decisão recorrida, a qual não teria analisado novamente as provas trazidas com a defesa e seria, em grande parte, apenas mera cópia literal da decisão anterior. Cabe observar... Só um minutinho, que eu já estou corrigindo aqui. Cabe observar que a primeira decisão a decisão monocrática foi anulada pela 4ª Câmara de Julgadora do TIT, tendo o relator asseverado que realmente não há a análise do material trazido pela autuada com sua defesa, e nem o rebate à tese apresentada em sua defesa, em especial de que sua cliente não seria consumidor final. Nova decisão foi prolatada e as folhas 945 e seguintes. Segundo alegado, nessa nova decisão, o douto julgador novamente não teria analisado com tento os documentos trazidos com a defesa. Todavia, esse entendimento não deve prosperar. Nota-se que a autoridade julgadora analisou os documentos apresentados e concluiu que não comprovam a situação jurídica alegada pela autuada, de que o destinatário das mercadorias não seria consumidor final e não seria contribuinte do imposto. Nesse sentido, asseverou que, folhas 959, a defendente afirma que o julgador de primeira instância nem ao menos teria feito menção aos documentos por ela juntados e que isso causaria nulidade da decisão. Todavia, o que se verifica é que, apesar de a autuada juntar vários documentos, estes não provam nada do que alega. Por exemplo, não provam que o destinatário seria contribuinte do ICMS e também não provam que ele não seria consumidor final. Trata-se de documentos cadastrais, contratos de fornecimento com a destinatária, cópia de ação judicial e respostas consultas. Assim, ainda que precariamente, o julgador de primeira instância desconsiderou tais documentos porque, segundo o seu entendimento, não possuíam valor probante do alegado. Houve, portanto, a análise da documentação juntada na defesa e não vislumbramos, assim, a nulidade alegada pelo autuado, embora a conclusão possa ser revista agora pela Câmara. Quanto ao fato de que a decisão seria, em grande parte, apenas cópia da decisão anterior, não vislumbramos problema algum, ainda mais considerando-se que a nova análise feita pelo douto julgador dos argumentos acostados não mudou o seu entendimento quanto à procedência do AIM. Nesse contexto, é até esperado que grande parte da decisão seja idêntica. Assim, o douto julgador analisou todos os documentos que instruem o auto e proferiu a decisão de forma fundamentada. Não houve violação de qualquer princípio conforme alegado. De toda forma, a matéria é integralmente devolvida a esta Câmara e, portanto, eventual insuficiência da decisão anterior pode ser suprida neste julgamento. Assim, passo diretamente ao mérito. Por meio da Emenda Constitucional 87/2015, com produção de efeitos a partir de 2016, foi instituído o diferencial de alíquota nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Os procedimentos a serem observados nestas operações foram estabelecidos pelo Convênio ICMS 93/2015, que dispõe ainda sobre a forma gradual de partilha do DIFAL entre os estados de origem e destino. Tal matéria encontra-se também regida no artigo 36, transcrevo. O auto de infração demonstra justamente a não observância desta regra constitucional pelo contribuinte, sendo que as operações objeto do AIM ocorreram em 2017. As provas juntadas aos autos pelo fisco, especialmente as notas emitidas pela própria recorrente, remetendo mercadorias a destinatários não contribuintes do imposto e informando o DIFAL no campo dados adicionais na nota fiscal, além dos livros de apuração NIGIAS, demonstram que o recorrente está corretamente indicada, que a recorrente está corretamente indicada como sujeito passivo do presente lançamento. Tomemos como exemplo a nota fiscal tal. Como se observa, a recorrente apenas informou o valor do DIFAL nos dados adicionais, não lançado a débito nas GIAs, e consignou como natureza da operação venda de mercadoria a consumidor final não contribuinte.
O mesmo acontece em relação a todas as notas fiscais por ela emitidas. Quanto a este ponto, o contribuinte alega que, ainda que haja destaque indevido do DIFAL nos documentos fiscais e em que ditos documentos conste a informação equivocada de que a operação se deu a consumidor final não contribuinte, é fato que a recorrente juntou diversos documentos aos autos, os quais comprovam que, na realidade, as operações se deram com destinatária que não é consumidor final e que é contribuinte do ICMS. Argumenta ainda que o destaque do DIFAL e a consignação de consumidor final nos documentos finais teria se dado por equívoco. No entanto, os documentos trazidos pelo contribuinte não comprovam que o destinatário das operações seria contribuinte do imposto, tampouco que não seria destinatário final das mercadorias. Pelo contrário, tais documentos demonstram as características de não contribuinte e de consumidor final do destinatário. Assim, esses elementos presentes nas notas fiscais não estão equivocados, mas apenas corroboram a infração de que consta pela análise da natureza das operações realizadas. Cabe observar que, embora devidamente notificado por 2 vezes a esclarecer a situação, o contribuinte nem ao menos dignou-se a responder às notificações. Somente após sofrer a autuação, alega que a destinatária seria contribuinte e que não seria consumidora final. Cabe pontuar ainda que o autuado, quanto ao mérito, abordou apenas a operação realizada com a associação administradora do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV, ou seja digital, no estado da Bahia. Quanto às demais operações relacionadas às folhas 13 e 16, portanto, o AIM deve ser considerado procedente quanto ao mérito da qualidade de consumidor final do destinatário. Em seu recurso, o contribuinte detalha o contexto no qual as operações se deram. Explica que a destinatária das operações, seja digital, seria uma associação constituída para atender ao edital de licitação para concessão do sinal digital à população de baixa renda e faria a distribuição dos equipamentos adquiridos da autuada a essa população. Assim, a Seja Digital adquiriu conversores digitais da autuada através de operações objeto do presente AIM e os distribuiu a título gratuito ao público-alvo da licitação. No recurso, o contribuinte conclui que não há que se falar em incidência do DIFAL, no presente caso, já que a Seja Digital, destinatária das operações, não é consumidora final dos produtos, os quais são, por ela, distribuídos à população de baixa renda, população esta que é, na realidade, a consumidora final. Complementa que faria prova nesse sentido o Estatuto Social da Seja, o edital de licitação, publicações nas mídias, etc. Seu entendimento, no entanto, está equivocado. Os conversores digitais adquiridos somente são mercadorias enquanto se encontram dentro de seu ciclo econômico. A partir do momento em que passam a ser bens que, embora tenham utilidade, não podem ser comercializados, não estando mais sujeitos à mercancia, perdem seu valor econômico e, por conseguinte, a característica de mercadoria. A característica de objeto de valor que está sujeito à circulação econômica é aspecto fundamental no conceito de mercadoria. Neste ponto, relevante clarear a acepção do termo mercadoria. E aí eu cito uma transcrição do José Souto Maior sobre isso. No mesmo sentido, Roque Carrasa, e aí, no presente caso, os conversores digitais são mercadorias até o momento em que são adquiridos pela destinatária das obrigações, a Seja. A partir do momento em que são distribuídos gratuitamente, sem a possibilidade de serem comercializados, perdem esta característica. Veja que nos recibos de entrega de kits conversores consta claramente que é vedada a sua comercialização. Assim, o ciclo econômico das mercadorias remetidas pela autuada à Seja encerra-se quando de sua aquisição por este destinatário. A circulação posterior é desprovida de valor econômico e, portanto, não se trata de circulação de mercadoria, mas apenas de bens que possuem uma utilidade. A Seja é, portanto, o consumidor final das mercadorias. Já a distribuição dos conversores pela destinatária das operações em tela não se dá dentro de um contexto empresarial, não envolve valor econômico e, contrariamente ao caso dos brindes, alegado pela recorrente, não está sujeito ao ICMS. De fato, reforçando o conceito de que a condição de mercadoria é determinada pela destinação que se pretende dar a determinado bem, no caso em análise, os materiais enquadravam-se no conceito de mercadoria até o momento da aquisição pela destinatária baiana para seu próprio uso, momento em que se esgota o ciclo mercantil dos referidos bens. Resta claro, portanto, que a Seja é consumidora final das mercadorias adquiridas da autuada.
da classificação do destinatário como contribuinte. Em seu recurso, o contribuinte também argumenta que a SEJA seria contribuinte de ICMS, o autuado, em base ao seu entendimento, na alegação de que a destinatária das operações promoveria a saída de mercadorias. No entanto, conforme já exposto, os conversores que a SEJA distribui não podem ser considerados mercadoria nessa distribuição. O ciclo econômico desses produtos encerrou-se quando de sua aquisição pela SEJA. Veja-se que, quanto a esse ponto, a definição de contribuinte do ICMS, tanto pela lei paulista quanto pela lei baiana, e aí eu transcrevo as duas legislações. Quanto à resposta à consulta citada no 1043 pela autuada, relativa à incidência de ICMS nas saídas de brindes, cabe dizer que a distribuição de conversores digitais pela SEJA não se equipara à entrega de brindes. Note-se ainda que a destinatária das mercadorias nem ao menos possui inscrição estadual consignada nos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte autuado, que em nenhum momento a forneceu, apesar de afirmar que se trataria de contribuintes do ICMS. E, por fim, a própria destinatária das mercadorias declara-se como isenta de inscrição estadual, confirmando, portanto, não ser contribuinte de ICMS para todos os efeitos legais, conforme o contrato juntado às folhas 301 e seguintes do auto. E aí eu transcrevo um pedacinho onde está a qualificação da associação. Resta claro, portanto, que a destinatária das operações não é contribuinte do ICMS e, portanto, a operação foi incorretamente identificada nas notas fiscais emitidas pela recorrente, ao contrário do que alega, dado que, de fato, os produtos adquiridos eram para uso e consumo da própria destinatária para cumprir edital do qual participou. Como as mercadorias adquiridas perderam tal qualidade ao serem alienadas para fim de uso e consumo, pois não poderiam ser revendidas e não tendo a destinatária inscrição estadual, não há que se falar em contribuinte inscrito que deveria recolher ele o diferencial do DIFAL, mas sim a venda a consumidor final, cujo DIFAL deveria ser recolhido pelo próprio remetente das mercadorias ou a operação deveria ter sido praticada com alíquota interna, como era antes da emenda constitucional 8715, das decisões do STF acerca do DIFAL. Por fim, assevera a recorrente que a incidência do DIFAL é objeto de discussão constitucional perante o STF sobre o tema 1083. E aí eu transcrevo o que ficou decidido naquele tema. Inicialmente, cotejando-se as duas redações do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição Federal, tem-se que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, o ICMS deveria, antes da emenda, ser recolhido para o estado de origem da mercadoria, com aplicação da alíquota interestadual. O inciso 8 do mesmo dispositivo, também com redação antecedente à emenda constitucional, citava, por sua vez, determinava que, em tal operação, caberia ainda ao estado destinatário o imposto correspondente à diferença entre alíquota interna e interestadual, denominado de diferencial de alíquotas. A despeito da alteração da repartição das receitas tributárias, promovidas pela emenda 8715, no que tange a operações destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, não houve alteração. A alteração significativa fica por conta das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, para cuja operação havia, durante a vigência da redação anterior à referida emenda, previsão para o recolhimento da alíquota interna pelo remetente da mercadoria. Em síntese, a nova sistemática de recolhimento do imposto, após a emenda, nessas transações passou a ser efetuada da seguinte maneira: recolhe-se o imposto calculado sobre a alíquota interestadual para a unidade federal de origem e recolhe-se a unidade federada de destino diferencial da alíquota DIFAL, calculada pela diferença entre a alíquota interna da unidade destinatária e a alíquota interestadual. No tocante à responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL, de alíquota do imposto após emenda, tal recolhimento caberá ao destinatário quando este for contribuinte do ICMS, ou ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. No entanto, embora tenha havido mudança no regramento constitucional do diferencial da alíquota do ICMS, este novo modelo não é automaticamente aplicável, considerando que a emenda constitucional em questão é uma norma de eficácia limitada, que depende de lei complementar para ser concretizada, como decidido em sede de repercussão geral pelo STF no tema 1093. De acordo com os termos do acórdão proferido,
Temos, então, que ocorreu a modulação de seus efeitos no sentido de se aplicar a inconstitucionalidades das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, 2022. E, no caso específico da cláusula 9ª, a inconstitucionalidade seria aplicada retroativamente desde a data da concessão da medida cautelar, ou seja, 12 de fevereiro de 2016, porém exclusivamente em relação a empresas optantes pelo Simples. Assim, para um contribuinte que não se encontra enquadrado no regime do Simples Nacional, como é o caso da autuada, temos que o acórdão proferido não pode produzir efeitos em relação às operações relacionadas no item 1 do AIN, todas ocorridas em 2017, posto que a modulação contida no acordo fixa efeitos de declaração de inconstitucionalidade das cláusulas mencionadas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do citado julgamento, ou seja, somente a partir de janeiro de 2022. Porém, o STF ressalvou o julgamento dos processos que se encontravam em curso sobre a matéria no momento do julgamento, devendo a este ser aplicado. Na tentativa de fazer valer o quanto decidido na referida DI, ao caso dos autos, o contribuinte argumenta que o imposto ora exigido já se encontrava em discussão judicial antes do julgamento definitivo da tese, e que é fato que referido imposto já estava sendo exigido pelo Estado da Bahia exatamente sobre as mesmas operações. Em sua exceção de pré-executividade, intentada naquela ação, a recorrente alega que, na presente execução fiscal, o Estado da Bahia, na condição de Estado de destino, exige do ora recipiente, na qualidade de remetente, que possui ATS eletrônico diferencial de alíquota de ICMS em operação interestadual para não contribuinte do imposto, com base na nova sistemática consagrada pela emenda. A cobrança do diferencial, e aí eu vejo, veja-se que, indevidamente, o convênio Confas autorizou os estados de destino a cobrar diferencial de alíquota do ICMS dos remetentes nas operações interestaduais cujo destinatário seja não contribuinte do imposto em comento. E aí eu prossigo. Entende o autuado que se trata de apenas uma cobrança de ICMS devido sobre o valor total da operação, o qual é apenas repartido por meio do DIFAL entre dois estados. No entanto, tal entendimento está equivocado. Embora o DIFAL decorra inteiramente das operações objeto dos autos, há duas parcelas completamente distintas, aquela devida ao Estado da Bahia, objeto da execução fiscal, mencionada pelo contribuinte, e aquela devida ao Estado de São Paulo, objeto do presente AIN. Caso fosse exatamente o mesmo ICMS, conforme alegado no recurso, a parcela de São Paulo poderia ser exigida no mesmo processo de execução movida pelo Estado da Bahia. Obviamente, não é o caso. Trata-se de obrigações tributárias diversas, cada uma direcionada a um ente distinto. Tanto é assim que a própria recorrente reconhece que o valor que está sendo cobrado nestes autos equivale a apenas 40%, que era a repartição que caberia a São Paulo, no caso, no ano de 2017. Vejamos, e aí eu transcrevo. Assim, de fato, o DIFAL relativamente ao valor devido à Bahia foi alcançado pelo julgamento do STF, mas o valor devido a São Paulo não estava sendo discutido judicialmente quando do julgamento do tema 1093, cuja modulação determinou que apenas fatos geradores ocorridos a partir de 22 seriam contemplados pela referida inconstitucionalidade. Os demais estariam validados caso não estivesse sendo discutido judicialmente. Desta forma, os itens 1 e 4 e 1 e 5 ficam mantidos. Da recapitulação da multa. Em seu recurso, o contribuinte também pede que se aplique ao caso a penalidade prevista no artigo 85.1a ou b da lei, por entender que seriam mais benéficas. E aí eu transcrevo. Todavia, nem a linha A nem a linha B subsume-se aos fatos narrados no presente AIN, vez que o auto de infração não se refere a levantamento fiscal e os documentos fiscais foram escriturados em livro próprio, sendo que apenas o imposto é que não foi levado a débito na GIB. Assim, correta a capitulação da multa aplicada pelo fisco, pois enquadra-se melhor na infração cometida pela empresa. Da atualização do valor básico da multa, eu estou aplicando a súmula 13, deixa eu ver, dos juros de mora a... Deixa eu ver se foi aqui. Quanto ao pedido de realização de diligência, entendemos incabível, não há necessidade. Eu não sei se esse auto aqui refere-se a 2000, mas eu precisava ver se não tem que aplicar a súmula também. Deixa eu colocar aqui.
porque eu me lembro, deixa eu ver os períodos a que se referem, Uhum. para ver se efetivamente, porque 2017 ainda entra. É 1 de 2017 a 7 de 2017, então a súmula se aplica. É isso, presidente. Eu vou só transcrever, tá? Enquanto Ok. o senhor colhe a votação aí, se todos estão... Uhum. Não sei se alguém tem dúvida, mas eu só Tudo vou bem? escrever Tudo aqui. bem? Pode ir? Vamos lá, então, em discussão, representação fiscal. Concordo e parabenizo a relatora pelo voto. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre, acho que ele está frisado lá, hein? A imagem dele frisou, ele travou. Enquanto isso, doutor Paulo. Eu acompanho a relatora. Acho que Muito o Alexandre obrigado. voltou. Doutor Alexandre, está nos ouvindo? Eu acompanho a relatora. Fala um pouquinho mais devagar, porque a sua imagem não está vindo. Não deu para ouvir. Está travando, viu, doutor Alexandre? Se o senhor nos ouvir. Pelo que eu entendi, o senhor acompanha a relatora, certo? Isso, muito obrigado. Eu também acompanho a doutora Mara, relatora. Só estou tentando corrigir aqui, tá? Só um minutinho. Fique tranquilo. Só me avise quando concluir, por favor. Tá. Que como é muito comprido aqui... Uhum. Agora acho que vai. É que ele não copiou aquele pedacinho da imagem, então tenho que colocar também isso. É uma dificuldade isso, né? É. Deixa eu ver onde é que está, que é para colocar direitinho. Ah, está aqui. Registra o voto, por favor. Só um minutinho. Uhum. Pronto, agora sim. Ixi, será que foi? Que aqui me deu... Ainda não apareceu aqui. Não? Não. O que apareceu aí? A folha amarela ou não? Não, é que... Espera só um minutinho, deixa eu só registrar... Ah, peraí, deixa eu ver se está editado aqui, para ver se corrigiu. Corrigiu. Então agora eu vou... Como é que fala? Registrar voto. É, isso. Confirmar. Pronto. Desculpa, hein, gente. Agora apareceu. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá lento, hein? Eu creio que está resolvido. Alguém levantou a mão. Doutor Daniel. Senhor presidente, é só um ponto de dúvida que eu fiquei em relação à preliminar de nulidade. A doutora Mara mencionou a respeito disso e haveria que o Tite poderia suprir esse ponto em relação à decisão que recorrida, ou o entendimento é de que sobre a questão da característica Não, eu de entendo que consumidor. não existe nulidade, mas que ainda que a decisão fosse, vamos dizer assim, não é que precária, mas que ela tivesse uma pouca discussão, a gente poderia retomar essa discussão e julgar o mérito, ou eventualmente sanando alguma falha
que não implicasse a nulidade dela, entendeu? Eu não entendo que tenha tido nulidade no julgamento. Então, a senhora reconheceu que não houve nulidade. Isso, A eu nulidade reconheço. é negada. Afastou. Entendi. Tudo bem, doutor Daniel? Tá bem, entendi. Muito Obrigado. obrigado. Então, agora encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Daniel, muito obrigado. Foi parcialmente provido. Nós temos o voto da relatora. Tenha um bom dia. Até uma próxima. Obrigado, agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Ô, Belmar, Pois não. só um problema. Deixa eu ver se eu não fiz besteira no voto. Eu já Na encerrei. conclusão. Eu já encerrei. Ah, tá bom. Não tem mais o que fazer. Não, era só para ver se eu tinha posto recurso, que eu pus nego-lhe provimento. Já foi parcialmente provido. Então, é isso que eu estou falando. Isso dá para ver, mas eu não consigo mais mexer, entendeu? Tá, entendi. Bom, se for o caso, faz retificação de julgado, paciência. Eu não consigo mais, porque já encerrou. Uhum. Não tem volta. O botãozinho aqui que se apertou, ele já é. Próximo. Dom Pedro II, eu sou o relator. Eu já antecipei o voto para vocês. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso e dando parcial provimento. Aqui, os itens 1 e 3 é recebeu e transportou mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais. Os itens 2 e 4, a falta de pagamento do ICMS devido por substituição tributária. Aqui é a entrada de bebidas desacompanhadas, os 4 itens, né? São entradas de bebidas acompanhadas de documentação fiscal hábil, porque a empresa foi nulificada, fez parte de operações de sonegação, interposta pessoa no capital social, como responsável, a empresa não existe, etc. e tal. O contribuinte, basicamente, ele não ataca as acusações objetivamente, diretamente, praticamente ele pede a aplicação do entendimento jurisprudencial da boa-fé, a súmula 509, etc. e tal. E aí, como eu antecipei para vocês, eu entendo que os requisitos da boa-fé não foram comprovados da forma que fundamentei. Eu vou poupá-los à leitura. Doutora Amada. Acompanhe. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia. Concordo com o voto. Muito obrigado. Doutor Paulo. Acompanho o relator, presidente. Eu acho que o doutor Alexandre está com algum problema de acesso. Eu acho que ele está só sem a câmera. Ele só está sem a câmera. Tá. Câmera. Doutor Alexandre, como eu tenho que trabalhar com mais de uma tela aqui, quando for, não usa o chat não, que ele é muito difícil de eu ver nessa minha configuração aqui. Manda pelo WhatsApp, que eu fico mais atento. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Opa, agora virou, até apareceu a imagem. Estava Tudo travando bem? tudo. Só concordo com a relatora também, né? E com o relator. O relator era do outro, o relator é desse. Sim. Aí é a opção de cada um. Não, Acompanhe o está relator. definido. Vamos lá. Podemos encerrar debates, doutor Alexandre? Sim. Quórum.
Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é Mercedes-Benz, relator o doutor Alexandre. Eu pedi vistas, doutor Alexandre afastou o item 1 da acusação e manteve o item 2, certo, doutor Alexandre? E eu pedi vistas apenas para analisar o item 1. E aí eu concluí, como eu adiantei a vocês já, por acompanhar o relator. Doutor Alexandre, o senhor precisa confirmar o seu voto e abro discussão. Representação fiscal. Conforme eu adiantei, eu vou colocar a manifestação pelo entendimento que nós temos. Ok, pode, por favor, juntar. Doutor Alexandre, o senhor tem que confirmar o voto. Confirmou? Confirmei, presidente. Perfeito. Doutora Maria Cláudia, pode juntar. Registrou já? Já juntei. Perfeito. Já juntei. Como eu já adiantei, se quiserem eu nem leio. Doutor Alexandre, o senhor quer fazer um resumo bem rápido? Presidente, posso desligar a câmera para mim? Começa a falar para todo o sistema aqui. Está bem ruim a ligação. Se o senhor me permitir, eu vou fazer esse resumo, ok? Só faz um joinha. Ok, perfeito. Então, aqui, são dois itens de acusação. O primeiro é crédito indevido, relativo à entrada de bens de ativo imobilizado. E o segundo é falta de procedimento de estorno de créditos. Doutor Alexandre, aplicou o entendimento da consultoria tributária numa resposta de consulta feita pela própria autuada para casos do tipo e manteve a autuação do item 2, que é falta de procedimento. Eu acompanhei ele porque entendi que o caso é exatamente o objeto da consulta. Doutora Maria Cláudia, a senhora, por favor. É só encater a manifestação, doutor, que a representação fiscal entende que a consulta ela se refere a dois prazos. O prazo para se apropriar do crédito e o prazo do crédito extemporâneo, que está na própria ementa da consulta. Então, a gente já até interpôs um recurso especial em um caso similar, então eu só coloquei essas considerações na manifestação. Ok, muito obrigado. A posição da representação é conhecida no tribunal. Porém, eu entendo que a interpretação e entendimento do relator, que também é igual, vai no mesmo sentido do meu, não há dois prazos, é um só, no meu modo de ver. Respeito o entendimento da representação, há essa manifestação em outros casos, como bem posto pela doutora Maria Cláudia, porém, eu entendo que a resposta à consulta ela teve um prazo só. Um prazo não, a contagem de prazo, né? O momento a partir do qual a regra geral, pelo artigo 61, parágrafo 3º, que é da emissão da nota, né? A regra geral. Só que, no caso, a resposta à consulta, ela diz que ela permitiu ao contribuinte se creditar a partir do momento que a máquina, que é uma máquina grande, máquinas grandes, entrou em atividade, ou seja, começou a produzir produtos tributados pelo ICMS. E, para mim, é um prazo só, tanto de apropriação do crédito
extemporâneo, quanto de 1,48 ao mês. Para mim é um só. E a gente teve a oportunidade de conversar antes, né, doutora Maria Clara? Sobre Sim, conversamos, debatemos. As posições, respeitosamente, a gente costuma conversar, isso é bom. E, bom, então foi isso. Doutor Alexandre, alguma consideração mais, senhor relator? Eu acho que voltou agora. Me ouvem? Uhum. Voltou. Não, é isso mesmo. Eu entendo que o prazo é um só e a resposta indica ao contribuinte que procedesse daquela maneira, entendeu? Então, eu não acho que caberia modificar o voto, não. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Paulo. Vou acompanhar o voto, doutor Alexandre. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Ué, não apareceu o meu? Ah, apareceu. Não apareceu. Doutor Paulo. Não, apareceu. Uhum. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bom, com isso, concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 2 de outubro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Jailson, vamos encerrar a live. Encerrado, senhor presidente.